Dando continuidade, então, à frente 3, o módulo 28, vamos ver hipérbole e parábola. Nós vimos a teoria lá no slide, agora vamos ver a prática, tá? Temos aí, ó, 2 exercícios de hipérbole e 3 de parábola, tá? Então, vamos ver como que vamos trabalhar aí. Então, vamos lá. Esboçar o gráfico da curva de equação y² menos 4x igual a 16, determinando as coordenadas dos vértices e dos focos. Então, eu quero esboçar o gráfico. Então, eu quero que desenhe o gráfico dessa equação. Muitas vezes o exercício dá o desenho e quer a equação. Agora eu quero, dada a equação, eu quero esboçar o gráfico. Então, vamos lá, ó. Até então, eu não sei, tá? Se ela é uma hipérbole, se ela é uma parábola ou se ela é uma elipse, tá? Ah, mas dá para saber a diferença entre elas? Dá, tá? A elipse, eu tenho uma soma. A hipérbole é uma subtração, tá? Agora, o que eu tenho que entender? Ambas têm que ser igualada a 1. E como que eu faço para igualar a 1? Eu uso as artimanhas, né? Da matemática. Então, o que eu faço, ó? Para ter igual a 1 aqui, ó, eu pego e divido por 16. Por que 16? Por 16 dá 1. Só que se eu vou dividir aí, eu divido todos. Então, como é que vai ficar nossa situação, ó? Y² por 16 menos 4x² por 16, que é igual a 16 por 16. Qual é a nossa intenção? Chegar no 1, tá? Então, eu sei que aqui, ó, 16 por 16, 1, legal. Y² por 16, não dá para fazer nada. Só que aqui, dá para eu simplificar por 4. 4 por 4 dá 1 e 16 por 4 dá 4. Essa é a minha equação da hipérbole. Certo? Essa hipérbole, tá? Ela tem, ela está na origem, porque pela condição dela, tá? E ela tá assim, ó, você percebe que o maior número aqui, ó, tá no y. Então, o que eu vou descrever? É uma hipérbole, tá? Com eixo transverso, tá? No eixo y, tá? E centro na origem. Ah, que condição é essa que eu tenho dessa equação? Eu tenho lá, ó, y², que é igual a A², menos x² sobre b² é igual a 1. Então, desta forma, eu consigo achar quem é o A, quem é o B, tá? E aí, porque o que ele pede, ó? As coordenadas do vértice e dos focos, tá? Então, qual seria, como que eu desenharia a minha hipérbole? Eu tenho lá, ó, o eixo x, eu tenho o eixo y, então o que ele fala? Hipérbole com eixo transverso no eixo y e centro na origem. Então, o que eu teria, ó? A minha hipérbole no eixo y. Então, ela teria essa característica aqui, ó. Tá? Ela seria isso aqui. Eu sei que aqui o foco tá dentro dela e o foco tá dentro dela. Certo? Então, eu teria esse meu esboço. Além do esboço, o que ele pede? As coordenadas do vértice, tá, ó, e dos focos. Então, agora é só trabalhar com as coordenadas dos vértices e
dos focos, né? Então, ele quer saber, né, quem são os vértices e quem são os focos. Então, eu tenho aqui, ó, eu posso dizer que A ao quadrado é 16? Ó, se eu fizer um parâmetro, A ao quadrado é igual a 16. O A vale 4. Tá? B quadrado é 4. Então, eu posso dizer que o B vale 2. Então, desta forma, eu consigo achar agora os vértices e os focos, tá? Olha lá, se o A é 4, quem seria o A1 e quem seria o A2? Esse aqui seria 0, 4 e esse aqui seria 0 menos 4, porque o Azinho é 4. Falta determinar o foco. Como que eu determino o foco, tá? Lembra que eu tenho formulazinha para calcular o foco que foi dado logo no começo lá, tá? Como que eu calculo o foco? Olha lá, f ao quadrado é igual a quadrado mais b quadrado, certo? F ao quadrado vai ser a quadrado é 4 ao quadrado, 2 quadrado, então vai ficar 20, né, ó. F ao quadrado vai ser 16 mais 4. F vai ser raiz quadrada de 20, que pode ser 4 vezes 5, pode ser 2 raiz de 5. Muito bem. Então, desta forma, eu calculo o foco 1 e o foco 2. Se ele está no eixo Y, quem que é o foco 1? Eu vou por aqui, ó. Foco 1 vai ser o quê? 0 e 2 raiz de 5, porque ele está acima do 0. E quem é o foco 2? Está abaixo. 0 e menos 2 raiz de 5. Ok? Então, determinei o foco e os vértices. Muito bem? Exercício número 2. Olha o que pede o exercício número 2. É bonitinho esse exercício aí, porque é uma coisa prática aí, né, da vida, né? Em relação à proposição abaixo, classifique em verdadeiro ou falso. A Catedral de Brasília foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Sua estrutura se destaca pela beleza e pela fórmula. Um hiperboloide de rotação. A figura abaixo destaca os principais elementos da hipérbole associada à forma da catedral, e é possível perceber que ela tem como base um círculo de diâmetro d. Supondo que a equação dessa hipérbole seja x² sobre 225 menos y² sobre 400 é igual a 1, e que a medida do diâmetro tenha 10 metros a mais que a distância focal, então a medida d será igual a 60 metros. Ele quer classificar de verdadeiro ou falso, tá? Olha o que diz. A medida do diâmetro tenha 10 metros a mais que a distância focal. Então, o que ele pede? Eu preciso reconhecer quem é a distância focal para depois somar quem? 10 metros e verificar se é verdadeiro ou falso, tá? Bom, o que é a distância focal? A distância focal é isso aqui, ó. Tá? Para eu achar a distância focal, eu tenho que achar Azinho, Bzinho, para poder achar o foco e achar a distância focal. Então, vamos lá. Vamos começar o meu exercício, tá? Ele deu como equação x² sobre 225 menos y² sobre 400, que é igual a 1, tá? Como começa com x², eu tenho aqui, ó, uma hipérbole
tá? Hipérbole, tá? Cujo eixo transverso e focos, tá? Estão no eixo X. Por quê? Justamente pela característica dele, certo? Bom, qual seria então, ó? Então, seria essa equação, x² sobre a ao quadrado menos y² sobre b² é igual a 1. Tá? Então, ó, a² é 225 e b² é 400, certo? Portanto, a² seria 225, o a seria quanto? 15, que é a raiz quadrada. E b² é 400, raiz quadrada de 400 é 20. Então, eu sei que azinho vale 15 e bzinho vale 20. Muito bem. Sabendo disso, eu vou achar o foco. Como que eu acho o foco? Tá? Pela fórmula f² é igual a quadrado mais b². Então, ó, f², a² eu sei que é 225. b² eu sei que é 400. Então, f² é 625. F é raiz quadrada de 625. O f vai ser 25. Muito bem. Achei o f. Eu consigo achar agora a distância focal. Como que eu acho a distância focal? F1 vezes F2 é igual a 2F minúsculo. Então, a distância focal vai ser 2 vezes 25. A distância focal será quanto? 50. Muito bem. O que ele quer agora? Ele quer que eu julgue verdadeiro ou falso. A medida do diâmetro tenha 10 a mais que a medida focal. Então, o diâmetro, que eu vou chamar de D, tá? É igual à distância focal, que eu chamei de F1 e F2, mais 10. Então, quem é a distância focal? 50 mais 10, o diâmetro será 60, certo? Então, ele diz aqui, ó, então, a medida D será igual a 60 metros. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Essa afirmação, tá? É um típico exercício, exercício dissertativo, né? Em que ele pede para você julgar se é verdadeiro ou falso, tá? Exercício número 3. Olha o que diz o exercício número 3. Esboçar o gráfico e obter a equação do LG. LG, lugar geométrico. Dos pontos do plano que equidistam do ponto F20 e da reta de equação x é igual a menos 2. Bom, o que eu estou trabalhando aí? Olha só o que eu estou trabalhando. Esboçar o gráfico do lugar geométrico do plano que equidistam do ponto F20 e da reta de equação x igual a menos 2. Então, eu tenho um plano cartesiano, eixo x, tá? Eixo y. Eu tenho aqui uma reta x igual a menos 2, então, menos 1, menos 2, eu tenho uma reta
tá? Essa reta R é igual, R, X é igual a menos 2, essa reta, e eu tenho um foco 2, 0, 1 e 2. Eu tenho foco aqui, 2, 0. Ele quer que eu esboce esse gráfico, tá? Bom, se eu tenho uma reta, essa reta é chamada de diretriz, eu tenho um foco, tá? A única coisa, tá, que eu vou pensar em parábola, tá? Se o foco está para a direita, eu tenho aqui uma parábola voltada para a direita, tá? Dá para achar a sua equação? Dá. Então, o que que eu faço? Ó, eu vou pensar assim, ó, a diretriz, ela é o quê? Negativa, tá? Se a diretriz é negativa, a curva estará voltada para a direita. Qual será a equação dada? Y é igual a 4fx, certo? Então, vai ficar y é igual 4 vezes o foco. Quem é o foco? 2 vezes x. A minha equação será o quê? 8x. Y ao quadrado é igual a 8x. Ok? Vamos ver a número 4. Olha o que ele diz, tá? A equação da parábola que tem vértice no ponto 4, 1 e foco 2, 1 é. Então, eu sei que é uma parábola, tá? Que ela não tem vértice na origem. Então, ela tem o vértice no ponto 4, 1 e o foco 2, 1. Então, vamos analisar a minha situação, tá? Olha lá. O que que ele quer? Ele quer a equação da parábola. Então, vamos ver que parábola eu tenho, ó. Eixo X, tá? Eu tenho aqui eixo Y. O vértice dessa parábola é o par ordenado 1, 2, 3, 4. 4, 1. Esse é o vértice. O que que é o vértice? É o ponto em que a parábola vai tocar. E o foco vai ser no 2, 1. Olha lá, aqui é o vértice e aqui é o foco, tá? O que que eu tenho que pensar? O foco tem que estar dentro da curva, tá? Então, eu tenho uma curva para a esquerda. Então, eu tenho isso aqui, ó. Sempre o foco tem que estar dentro da minha curva, tá? Então, curva para esquerda. Por quê? Porque o foco tem que estar dentro da curva. Muito bem. Como será a equação com vértice diferente da origem e voltado para a esquerda? Eu tenho a seguinte equação, ó. Y menos h ao quadrado, que é igual menos 4 que multiplica f, que multiplica x menos g. Lembrando que quem é x e h? São as coordenadas do vértice, ó, g e h. Correto? Então, vamos trabalhar com a nossa equação. Como é que ele vai ficar, ó? Y menos h, que é 1 ao quadrado, igual a menos 4 vezes o foco. O foco é o eixo x, que é 2. X menos o g. Quem é o g? 4. Então, como que vai ficar a nossa equação? Y menos 1 ao quadrado igual
a menos 8, que multiplica x menos 4. Não preciso fazer nada além disso. Então, no caso, a alternativa E. E o último exercício, olha o que ele fala. Vamos ver. Se girarmos uma parábola em torno do seu eixo, ela dá origem a uma superfície. Um exemplo da importância dessas superfícies são as antenas parabólicas, que fazem convergir para um único ponto sobre o eixo, que é o foco, os sinais provenientes de um satélite, a fim de ampliar a intensidade desses sinais. Qualquer parte da parábola se caracteriza por estar à mesma distância do foco e de uma reta chamada diretriz. Olha o que ele diz. Em uma parábola definida por x mais 2 ao quadrado igual a 16 vezes y mais 3, cuja diretriz é a reta de equação y menos 7. A distância do foco até o vértice é igual a... Então, vamos pensar no que eu tenho de exercício. Olha lá, ó. Ele tem aqui, ó, equação x mais 2 ao quadrado é igual a 16 que multiplica y mais 3. Essa foi a equação dada, tá? E ele diz que y é igual a menos 7. O que é isso aqui? É a diretriz, como ele falou. Se a diretriz está no eixo y, eu sei que a concavidade da minha curva está voltada para cima ou para baixo, mas em relação ao eixo y, tá? Então, se eu fosse desenhar, tá? Ele fala assim, ó, a diretriz é menos 7, tá? Então, o que eu posso dizer? Que a parábola, o eixo de simetria dela está no eixo y. Então, como que ficaria a minha parábola? Olha lá, ó. Ficaria isso aqui, ó. Eixo x, eixo y, tá? A diretriz estaria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e menos 7, tá? Essa seria a nossa diretriz, tá? Então, ó, y é igual a menos 7. Se a diretriz está aqui para baixo, eu sei que a parábola com eixo de simetria no eixo y está voltada para cima. Porque a diretriz está aqui embaixo, ela está voltada para cima. Se a diretriz estivesse aqui, ela estaria voltada para baixo. Então, o que eu vou falar? Ó, a parábola com eixo de simetria no eixo y, tá? Estará voltada para cima, com a concavidade voltada para cima. Basta achar agora o centro e basta achar o foco, tá? Uma equação de parábola com a concavidade voltada para cima estaria no formato, eu vou pôr aqui, ó, estaria no formato x menos g ao quadrado, que é igual a 4 vezes f, y menos h, certo? Então, eu sei que o vértice é GH, certo? Então, vamos lá. Quem seria o vértice, tá? G, então, seria aqui, ó. Se aqui é mais 2, para dar mais 2 aqui, ele tem que ser negativo. Então, menos 2,
Para dar mais 3, ele tem que ser menos 3. Muito bem. Então, já achei o vértice. Ó, menos 2 e menos 3. Então, ela teria o vértice aqui, tá? O foco tem que ser lá para cima, porque ela vai estar virada para cima, tá? Quem seria o foco? Ele não é 4F igual a 16? Olha lá. Então, F vai ser 16 por 4, vai dar 4. Então, o F será 4. Eu subo 4 e eu tenho o vértice. Aliás, o foco. 1, 2, 3 e 4. Então, o foco estaria aqui, tá? Então, eu teria essa parábola. Isso aqui, ó. Voltada para cima, tá? Ficou meio tortinha ali. Vou fazer na mão, né? Tá? Bom, então, o que ele pede? A distância do foco até o vértice. Ele quer saber a distância do foco até o vértice. Então, ele quer saber, ó, a distância daqui até aqui. Então, ó, olhando para cá, eu já vejo, ó, 1, 2, qual é a distância do foco até o vértice, tá? A distância do foco até o vértice será quanto? Aqui eu contei errado, ó. 1, 2, 3, 4. Desculpa, eu contei o 0. Ó. Tá? Olha lá. A partir daqui, ó. 1, 2, 3. Eu não contei o 0. 3 e 4. O foco seria aqui. Desculpem. Então, qual seria a distância do foco até o vértice, que seria essa distância aqui, ó. Basta ver essa distância. Então, seria o que, ó? 1, 2, 3, 4. Seria 4. Alternativa